Zune. Haja visto que a gente está em Caieiras, né? Atrás, a convite da Kátia. E aí eu queria falar sobre a quantos apertos de mãos estamos de alguma pessoa. E aí esses dias a gente chegou à conclusão que a gente está a 5 apertos de mãos de Freud. Nossa, que... Sabe por quê? Porque a gente apertou a mão da Kátia, a Kátia apertou a mão da Nise, que apertou a mão de Jung, que apertou a mão de Freud. Então, quando a gente fala que a Kátia tem história pra contar, ela tem mesmo. E é muito orgulho, assim, pra gente poder trabalhar com a Kátia. Eu acho que a gente segue trabalhando porque ela vai visitar a gente. Ela sabe, conhece e lembra do povo todo que passou pelo cuidado e pelo trabalho junto com ela. O povo lembra dela, a gente está com vídeo. Eu não sei se eu cheguei a mandar essa semana, mas uma usuária apareceu lá e a gente fez um vídeo com ela. Ela mandando um beijo, Lindaura mandando um beijo para a Kátia. Né? Então faz muita falta. Vou explicar para vocês um pouco como é que funciona. A gente tem a região de Mananciais era uma região muito era não, né? Segue muito manicomial, porque Embu das Artes caminhou durante muito tempo nessa luta pela extinção dos manicômios. Mas, infelizmente, ainda mais pela questão do último desgoverno aí que a gente passou, a gente teve os retrocessos, né? E aí, mas teve uma época que a gente era pé na porta mesmo. Era de chegar, meter o pé na porta, tirar o povo de dentro do cárcere, né? Literalmente. Essa usuária que mandou um abraço pra Kátia é uma pessoa que foi encontrada dentro de uma cela, dentro de um hospital que era dito que era para cuidado, né? E que, através do trabalho da Kátia Frediani, junto com a Kátia Paiva, que era a nossa coordenadora de saúde mental, começou como a única psicóloga do município e conseguiu estruturar uma rede de cuidado, foi capaz de pensar a saúde mental e liberdade para todas as pessoas daquele município e da região. E aí, coincidentemente ou não, a associação que a gente veio representando, que é a Associação de Atenção Saúde Mental de Embu das Artes e Região, ela é bem grande assim, sabe? Ela também nasceu no tempo que isso começa a ter essa mudança no olhar da saúde mental em Embu, que é no ano 2000, entre 2000 e 2001. E através do trabalho de profissionais, familiares e usuários de lá da região, foi se instituindo o que a gente tem hoje, que a gente tenta segurar, que a gente tem segurado na unha para não deixar de existir, que é repensar o sentido do trabalho na vida das pessoas. Porque as pessoas adoecem trabalhando, né? E as pessoas trabalham adoecendo, né? Ultimamente, a gente trabalha adoecendo. E aí, quando as pessoas adoecem no campo da saúde mental, e aí eu vou dizer que inclui tudo, porque a gente pensa na saúde de uma forma integral, retornar ao trabalho, seja qual ele for, se você tem um trabalho formal, se você tem um trabalho informal, é muito difícil, né? E geralmente as pessoas são... Isso que eu não estou falando nem das pessoas readaptadas, né? Porque quando a gente consegue chegar no campo da readaptação, é um êxito muito grande. Mas no campo, o quanto as pessoas ficam realmente à margem, né? Da sociedade que produz, da sociedade que como que eu posso dizer? Na verdade, as pessoas ficam a parte daquilo que está acontecendo. Ela não tem um trabalho, ela não tem uma renda, ela não tem dinheiro, então ela não pode participar, né? Dentro da família ela já não vai poder pagar
conta da água, não vai poder pagar uma conta da luz, então ela não vai adaptar, né? E isso vai impactando, ela não vai conseguir comprar o pão, nem o pãozinho no café da manhã, então você não fala e a pessoa vai ficando ali, vai minando, né? Ela vai se esvaindo, a subjetividade vai embora, e aí ao invés das pessoas melhorar, já estão, quando elas acham que elas podem estar melhor, aí elas enfrentam o retorno, por exemplo, se ela tiver um trabalho formal, então é vista como, aquela ali, ó, como diz, tem uns colegas lá no posto que falam, aquela ali pequezou, hein? Aquela ali tá pequezada, né? Aquela ali, então é muito difícil carregar o estigma do adoecimento da saúde mental, né? E isso é histórico dentro da nossa sociedade. E aí a associação, ela surge no propósito de apoiar, através da economia solidária, temos como pai aqui Paul Singer, o trabalho das pessoas, o retorno a pensar sobre o trabalho, e a partir daí escolher o desejo, né? Não sei, às vezes a gente até empresta o nosso desejo, porque as pessoas estão tão sofridas que elas nem sabem se elas podem desejar algo ou não, né? E aí a gente se junta, iconicamente, todas as quartas-feiras, durante anos, às 9 horas da manhã, lá no Parque Francisco Riso, que é um parque da cidade. Temos o centro de convivência lá. Antes os grupos se reuniam dentro dos CAPs, hoje a gente se reúne, a gente já não está mais dentro do CAPs, porque muita coisa começou dentro do CAPs, né? E hoje a gente já tem uma independência, gostaríamos de ter mais independências, né? A gente queria ser muito independente do poder público, para a gente poder fazer o que quiser, mas a gente tem uma casa, uma sala emprestada, a gente tem um quiosque emprestado, onde anteriormente eram vendidos os produtos confeccionados pelas pessoas que fazem parte do projeto de trabalho. E aí veio a pandemia e a gente sempre trabalhou no presencial. Então, olha, o que a gente combinou aqui hoje está combinado, a vida segue e na quarta-feira seguinte a gente conversa. E aí veio o final de semana e aí veio o fechamento de tudo da pandemia. E aí o lugar onde os usuários iam para trabalhar foi fechado e foi transformado a área num centro de Covid. Então a gente não queria que eles circulassem, os trabalhadores, e eles iam para a porta porque eles queriam entrar naquele espaço para poder trabalhar, porque aquele lugar era importante não só pela renda, mas principalmente pela convivência. Então a gente está lidando com o impacto disso ainda hoje, porque a gente ainda não conseguiu reestruturar o trabalho. Antes a gente funcionava com esse quiosque de segunda a segunda, é o parque municipal, o parque fica aberto todos os dias. A gente trabalhava de segunda a segunda, das 8 às 17, 18. Hoje a gente não tem uma organização, né? Os usuários, os trabalhadores não conseguem se organizar para estar lá, para fazer essa abertura do quiosque nem um dia da semana. Então a gente precisou dar alguns passos atrás para conseguir estar retomando. Agora a ideia que a gente está trabalhando é de alimentação, que todo mundo come, né? Uma coisa que a gente não parou de fazer depois que a gente se reencontrou, inclusive, foi comer, assim. Como a comida é o afeto, né? Ela une. Na hora que a gente se reúne, a gente sempre leva um cafezinho, alguém traz um pão, eles produzem também algo para levar, para ofertar. E aí apareceu agora talvez a possibilidade de uma padaria artesanal. Alguns usuários se formaram num curso dado dentro da cidade e estão com esse interesse. Saímos assim de uma produção de artesanato com cápsula de café Nespresso. Então fazia bijuteria, fazia colar, fazia tudo que vocês possam imaginar, cortina, tudo que você possa imaginar fazia com cápsula de café. E aí entra. E fuxico, né? Que o povo gosta. Fuxico o povo gosta. Faz fuxico. A gente tem o pessoal do bordado livre também, então a gente agora faz fuxico, buchicho e fofoquinha.
Durante os grupos. E é isso, assim, então a gente persevera, né? Tem perseverado aí a contragosto. É que o nosso trabalho é muito questionado, porque se você passa, a gente está sentado conversando, né? Só que ali vão surgindo inúmeras questões que ninguém para ouvir. Então a gente é sempre muito questionado, especialmente pelo governo, né? Isso daí que vocês estão fazendo é produção, mas onde vocês vão lançar? Mas no quarta-feira você fica no parque fazendo o quê? Qual a quantidade de pessoas que vocês alcançam? E trabalhar no desejo das pessoas, né, na cura, ela é de forma longitudinal, né? A gente precisa acompanhar pessoas, a gente precisa entender os enredos, né? Quarta, né? Foi na quarta mesmo de manhã. A gente tomou um café antes, passamos na padaria para pegar uma água e tomou. Falei, vou tomar aqui um cafezinho, né? Um expresso. Na hora que eu saí da padaria, eu encontrei uma trabalhadora, que já foi trabalhadora nossa desse espaço. Aí ela falou, eu conheço você. Aí eu falei, eu também te conheço. Você tá lembrada de mim? Eu tô lembrada de você. Você tem a voz igual àquela cantora. Aí eu falei, gente, ela lembrou mesmo. Porque ela sempre fazia muitos anos que eu não via essa mulher. E aí ela falou assim, Kátia, Aí eu falei, sim, é o nome de uma cantora. Você já falou pra mim, você não tá lembrada qual é a cantora? Ela falou, inclusive você parece muito com ela. Então ela não se esqueceu qual era a cantora. Aí ela falou, eu perguntei, mas qual o nome? Ela falou, não lembro. Eu falei, mas eu vou te falar. Um dia, há 4 ou 5 anos atrás, ela chegou e disse, eu lembrei o nome da cantora. E o nome da cantora é Elis Regina. Muito parecida, tem tudo. O timbre, o jeito, a voz, a postura. Então, assim, são essas pessoas que a gente acessa. As pessoas que têm uma visão sobre a realidade de uma forma diversa, né? E que geralmente ninguém quer saber, ninguém quer ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? E a gente vai costurando entre a subjetividade de um e a subjetividade do outro, além do cuidado do retorno. Muitas dessas pessoas às vezes voltam mesmo para o mercado formal, arrumam um emprego, conseguem arrumar um emprego e vão lá no dia de folga, perguntar, saber como é que tá, dizer que tá com saudade, ou então quando perde emprego é um lugar de referência, né? Então assim, toda quarta-feira às 9 horas da manhã, se precisarem, estaremos por lá. Quero agradecer o espaço, quero agradecer o ouvido de vocês, né? Quero agradecer a Kátia, a Cris pelo convite. Já era pra gente ter vindo em dezembro, né? Não deu certo. Mas sempre que precisar, a gente faz um encontro anual, que é geralmente em agosto, que é o Caldinho, que foi a última vez que nós nos vimos, que é para arrecadar de grana para poder comprar material, para manutenção, porque a prefeitura, apesar dos pesares da cobrança, de apertar a gente assim igual piolho, eles, né, a parte física e material ainda a gente está conseguindo manter, mas material mesmo para fazer algum tipo de trabalho, se precisar comprar uma farinha, vamos testar uma receita de pão, a gente precisa ter pela associação, porque a prefeitura não tem como ofertar isso pra gente, né? Então a gente faz esse caldinho anual. E, pasmem, pode estar o calor que for. Eu falo que a Nossa Senhora da Atenção Psicossocial, ela ilumina a gente na data, porque pode estar o calor que for, o tempo fecha e faz um frio, e a gente vende litros e litros e litros de caldinho saborosíssimos, que Sheila que faz, né? Junto com o pessoal da associação, com os trabalhadores. Então, depois eu vou mandar para quando a gente fizer, agora a gente vai fazer uma pizza. Vamos ver, você vai sair uma pizza agora no mês da luta antimanicomial. E vamos mandar o convite, estão todos convidados. E se quiserem nos visitar de quarta às 9 horas no Parque Francisco Riso, estaremos lá para receber vocês. Sheila tem mais vergonha do que eu. Obrigada, viu, gente?